Quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis que vos fala o vosso irmão Cristo, pastor Tiago. Estou aqui, irmão, diretamente da Serra da Rábida. Estive aqui para orar com a minha família, ao favor de todos os irmãos que têm acompanhado esse ministério e têm orado por nós. Irmãos, eu quero deixar uma palavra para você. Jesus Cristo, quando ele andou aqui na terra, ele foi muito perseguido. Por que ele foi perseguido? Foi perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, por aqueles que conheciam a palavra de Deus. E infelizmente, irmãos, é o que acontece. Quando Jesus chegou e perguntou para os seus discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Eles disseram, não souberam responder. Mas Pedro disse: "Tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo." E então Jesus se alegrou em espírito e falou: "Pai, graças te dou, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequenos." Irmãos, a igreja Deus da Providência é uma igreja que está de acordo com a palavra. Na igreja Deus da Providência nós não temos pastora, porque pastora não é bíblico, tá? Não existe ministério de pastora. A mulher foi chamada como adjuntora, ajudadora. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo até diz que as mulheres na igreja têm que estar caladas. Algumas pessoas criticam, acham o apóstolo Paulo machista, mas o apóstolo Paulo ele diz no capítulo 1 Coríntios capítulo 14, no verso 37, não me falha a memória: "Aquele que se julga ser espiritual ou profeta, sabe que o que eu falo são mandamentos do Senhor." A igreja Deus da Providência também, irmão, ela não aceita o pecado como está aí. Pastores que se divorciaram da sua esposa e que se casaram com pessoas mais novas. Se divorciaram da sua mulher da comunhão e se casou de novo enquanto que a sua mulher está viva. Quando a Bíblia diz que isto é adultério, de acordo com Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, de acordo com Marcos capítulo 10. Então, irmãos, a igreja Deus da Providência não compactua com comércio dentro da igreja, livraria, cantina, brechó. A Bíblia não apoia isso. Em Mateus capítulo número 24, verso 12, não me falha a memória, o Senhor Jesus, 23, 12, Jesus pegou e expulsou os cambistas lá de dentro. Amém? Jesus expulsou os cambistas de dentro do salão. Amém? Glória a Deus. Mateus 21, 12, perdão. E ali, irmãos, glórias a Deus, hoje em dia existe esse comércio. Ah, pastor, é para ajudar a obra. Irmão, o que ajuda a obra é dízimo e oferta. Pessoas que sabem, têm gratidão a Deus, reconhecem que o Senhor que é o seu provedor. Eles dizimam e ofertam para a obra do Senhor. Ah, pastor, na igreja Deus da Providência também não tem músicos, não há ali os cantores, que hoje existem outras bandas por aí. Não, realmente não tem. Porque eu creio que os levitas, aqueles que louvavam a Deus, eles eram separados. Era um povo puro, um povo que santificava para servir a Deus. Verdadeiramente, a igreja de Deus da Providência, o pastor Tiago não se associa com outras pessoas que andam contrário à palavra de Deus. Verdadeiramente, isto é uma verdade, tá? Glórias a Deus. Mas uma coisa eu te digo: na igreja pentecostal Deus da Providência há a sã doutrina de Deus. Amém? Algumas pessoas falam: na igreja do pastor Tiago as irmãs usam cabelo comprido e os homens têm que usar cabelo curto. É porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11 que é desonroso para o homem ter cabelo grande e é honroso para a mulher ter cabelo crescido. Mas eu não vou discutir sobre doutrina com você e com ninguém, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, verso 16, nós não temos tal costume, e nem a igreja de Deus. A igreja de Deus, o homem tem cabelo curto e a mulher tem cabelo crescido. Algumas pessoas falam: pastor Tiago vive de acordo com a lei. A Bíblia diz, irmão, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, que a lei foi feita para os irreligiosos. Amém? Então o religioso é aquele que está ligado à lei. Glórias a Deus. Então, irmãos, fala: pastor Tiago, lá as irmãs não usam calça comprida, as irmãs não se pintam, não pode se tatuar. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, a Bíblia diz que naquele grande dia ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os sodomitas, os abomináveis. Abomináveis é aquele que comete abominação. E de acordo com a palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo número 22, capítulo 5, verso 22, amém? Lá diz assim, que não haverá no homem traje de mulher, nem na mulher traje de homem.
porque isso é abominação. A Bíblia diz no livro de Levítico 19, 28, pelos mortos não darei golpe na sua carne, nem fareis marca nenhuma. Em outra tradução, incisões, furo, marca, isso é abominação ao Senhor seu Deus. Amém? Então, por ser abominação, a Igreja Deus da Providência não pratica. Mas você também tem que dizer que na Igreja Deus da Providência o cego enxerga, o mudo fala, o paralítico anda, o enfermo é curado, os demônios se manifestam e são expulsos, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pessoas são batizadas nas águas. E ali, todos os cultos, o Senhor confirma a palavra pregada por meio dos sinais do Espírito Santo. Então eu te convido a você não só ouvir. É fácil falar como uma senhora teve lá na igreja esses dias. Disse que alguém disse para ela, não vai nessa igreja porque essa igreja não presta e o pastor não presta. E ela mesmo assim ela foi, porque ela já andou em todas essas igrejas que presta e não aconteceu nada. Mas quando ela entrou lá na igreja, o Senhor revelou ela, chamou pelo nome. Ela caiu manifestada, o demônio saiu e agora ela tem paz na vida dela. Glórias a Deus. Talvez, irmão, o pastor Tiago é quadrado, mas é melhor ser quadrado que descer rolando para o inferno. É melhor entrar quadrado porque a porta é estreita. A porta não passou por reforma. Amém? Eu quero dizer para você, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, ouça a Bíblia narrada no YouTube, se você não sabe ler, e você vai ver que diz a Bíblia, glórias a Deus, em Marcos 16, 20, que os discípulos pregavam e Deus confirmava a palavra pregada com os sinais do Espírito Santo. Quais são os sinais do Espírito Santo? Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarão demônio, curarão os enfermos, falarão novas línguas, pegarão na serpente e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Imporá a mão nos enfermos e será curado. Se você pega e vê a palavra de Deus em Atos 8, Filipe pregava e Deus, pela mão de Filipe, fazia milagres. Você lê a palavra de Deus em Atos 14, Paulo e Barnabé pregando, Deus abençoou, Deus deu graça, confirmando a palavra pregada por meio de sinais e maravilha. Irmãos, quando a palavra vem de Deus, há sinais. Realmente, irmão, glórias a Deus, a Igreja da Providência anda como antigamente. Mas antigamente eu te digo que havia mais oração. Antigamente as irmãs realmente não se maquiavam, não usavam calça comprida, não usavam brinco. Os homens não usavam cabelão, não tinha tatuagem no corpo, não tinha furo. Mas quando orava, milagres aconteciam. Havia batismo com o Espírito Santo, cura e libertação. Alguém diz que a nossa igreja é muito pobre, é verdade. Nós não temos o ouro e a prata, mas nós temos lá ainda o levanta e anda. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu convido a você a visitar a Igreja Deus da Providência. Você já ouviu falar tudo da igreja do pastor, mas eu te convido, vai lá e vê você mesmo. Quando Filipe convidou a Natanael, Natanael disse, pode vir alguma coisa de Nazaré? E Filipe disse, vem e vê. Quando ele chegou lá, ele viu a glória de Deus. Tá? Então eu digo para você uma coisa, meu irmão, Satanás quer te separar da palavra genuína de Deus. Porque eu digo para os irmãos, na Deus da Providência, o Deus da Providência ainda está lá. A cura, a libertação, a batismo com o Espírito Santo e salvação de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, eu não me preocupo, glórias a Deus, dos membros saírem da nossa igreja e ir para outra igreja. Porque isso, irmão, não é crescimento. Isso é amontoamento. O verdadeiro, irmão, pescador é aquele que faz como nós. Vamos ao mar, ganhamos almas para Cristo. Glória a Deus, e batizamos ela no nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Por isso eu quero dizer para você, que é um membro de uma igreja, você que está afastado do Senhor, a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue,
mas é contra as potestades que operam no lugar celestial. Mas por eu ter visto, irmão, essas pessoas sofrendo e não ter entrado na igreja por causa de mentiras que são faladas, eu estou alertando você nesta noite. Amém? Faça como Jesus falou, creia, pelo menos pelos frutos. Veja o fruto que a Igreja de Deus da Providência está dando. E veja o fruto daquele que está falando. E você vai ver a diferença. Eu convido você a estar ali conosco domingo, às 9 horas da manhã. Temos oração das 9 às 10 e das 10 às 11, escola bíblica para as crianças, para os jovens e os adultos. E depois, a partir das 11 horas, em santo jejum a Deus, estarei ali orando pelos irmãos e ungindo com óleo. Venha estar no nosso meio e eu garanto a você que em nome de Jesus a tua vida será mudada. Se você entregar teu caminho ao Senhor, confiar nele, o Senhor agirá. Amém? Que Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. A morada da bênção é Rua Miguel Bombarda, 131, no Barreiro, em frente ao Lidl do Luso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.